Olá, internauta, muito bom dia a todos vocês, ligados tanto no Facebook da TV Santana, quanto no YouTube. Manhã maravilhosa de quinta-feira, desde já agradeço a sua companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá certo? Desde já também vai deixando a sua curtida, o seu compartilhamento e também a sua dúvida, né, Maria Clara? Hoje nós trazemos assuntos importantes. Exatamente. Muito bom dia, internautas. Obrigada pela companhia. Compartilhe esse vídeo porque ele é de primordial relevância para toda a população santanense, certo? E, estamos hoje, como vocês sabem, no meio de uma pandemia que vem assolando todo o mundo. E aí, desde o primeiro caso registrado de coronavírus no Brasil, no dia 26 de fevereiro, na cidade de São Paulo, a vida dos brasileiros, né, Maria Luísa, já não é mais a mesma. Os hábitos começaram a mudar. Mas detalhe, os casos não ficaram somente pela região sudeste, não. Começaram a se proliferar por diversos estados do país e chegou finalmente ao estado do Rio Grande do Norte. E para conter uma proliferação maior desse vírus, o governo do estado e seus respectivos municípios vem adotando medidas. E é importante, né, Maria Luísa, tratar desse assunto com quem entende. Mônica, estamos aqui hoje com a secretária de Saúde do município de Santana do Matos, Mônica Damasceno. Mônica, seja muito bem-vinda. A TV Santana agradece pela sua companhia. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Maria Clara, né? Bom dia, Ed Lima e telespectadores da TV Santana, né? Assim, eu acho que é de suma importância, no momento de pandemia, né, que atinge os 5 continentes, hoje estarmos tratando, né, de um assunto de suma importância para a população, não só de Santana do Matos, mas como para o Brasil, para o mundo, né, através da web TV Santana. Então, para a gente é realmente um prazer estar aqui hoje, repassando essas informações, né, que vêm sendo adotadas pelo município, né, pela Secretaria Municipal de Saúde. Exatamente. A situação do Rio Grande do Norte, como nos demais estados do nosso país, não é a das melhores, tá certo? Até o momento, de acordo com a CESAP, Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, são 3.089 suspeitos, 2.643 descartados, 646 casos confirmados e, até o momento, né, Maria Clara, 34 óbitos. Exatamente, Maria Luísa. E aí a gente vê que a proliferação desse vírus ocorre de maneira muito rápida, por isso que o governo do estado e os municípios vêm estabelecendo essas medidas, essas normas, para que o sistema de saúde não entre em colapso. Nós tivemos o primeiro caso notificado no Rio Grande do Norte no dia 12 de março e hoje já estamos nesta proporção, né? Então, Mônica, os cuidados são essenciais, né? Os cuidados básicos que a Secretaria de Saúde recomenda, o Ministério como um todo, é essencial. Sem dúvida, Maria Clara, eu acho que a população ela vem acompanhando diariamente, né, o noticiário que é divulgado quase que constantemente, e assim, realmente a gente pede, né, os órgãos sanitários pedem que a população realmente cumpra o que está sendo orientado, porque, infelizmente, o vírus a gente não tem como vê-lo, né? Então, nada melhor do que adotar essas medidas, né, de controle, de enfrentamento a essa pandemia. Verdade, Mônica. Agora eu quero saber de você como o município de Santana do Matos vem se posicionando, né, aí de frente ao caso do coronavírus. Quais são as medidas de combate que vocês estão realizando? E, além disso, nós sabemos que os profissionais, né, por estarem justamente à frente, atuando no combate, os profissionais de saúde são os mais propícios a adquirir esse problema. Há alguma capacitação, Mônica, para eles? Pronto, Maria Luísa, isso é muito importante, porque, como você falou, os profissionais eles estão na linha de frente, né? Então, todo o cuidado, né, toda a atenção com esses profissionais que atuam nessa linha de frente é primordial nesse momento. E a Secretaria de Saúde, ela vem, né, tendo esse cuidado, né, de capacitar em relação a protocolos, a fluxo, como o sistema deve funcionar. O atendimento também nas unidades básicas de saúde, a questão dos agendamentos para evitar as aglomerações,
os atendimentos eles estão sendo realizados por bloco de horas, né? Então, no início dessa pandemia, quando surgiu o primeiro caso aqui no Rio Grande do Norte, em março, então a prefeitura ela teve essa preocupação e, de imediato, ela reuniu todos os seus secretários, né? E, a partir dali, juntamente com o setor jurídico, né, na pessoa de doutor Arthur, né, e doutor Gilberto, iniciamos a questão das normas, né, que deveriam ser adotadas e cumpridas pelos órgãos do poder público e pela população. Mônica, sabemos que atualmente nós não temos, graças a Deus, nenhum caso confirmado na nossa cidade. Porém, no dia 23 de março, como vocês sabem, existiu um caso notificado como suspeito. E aí eu gostaria de saber como a secretaria se portou em relação a esse suspeito. Quando ele chegou no hospital, como foi o procedimento e se também ele precisou se deslocar para outro município. Pronto. Como você falou, Maria Clara, esse caso ele aconteceu dia 23 de março, né? Inclusive, nessa mesma data, nós utilizamos a Timbaúba FM, juntamente com a enfermeira Analine, que foi a enfermeira capacitada na semana anterior em Caicó para repassar, né, ser multiplicadora aqui no município para os demais profissionais. E lá nós falávamos exatamente do que tinha se tratado nessa capacitação e o que o município tinha feito após a vinda dela dessa capacitação. E assim, para nossa surpresa, isso foi por volta de 11h30, né, que fizemos essa fala, e quando foi à tarde, no atendimento na unidade básica de saúde do Nova Aparecida, essa mesma enfermeira, né, juntamente com o médico doutor Alberto, eles atenderam uma paciente com os sintomas, né, suspeitos de Covid. Então, a partir desse momento, né, foram realizados todos os procedimentos conforme determinam os protocolos. A enfermeira, o médico pediu para notificar, a enfermeira procurou imediatamente a secretaria para comunicar, porque o fluxo teve um caso suspeito, tanto na unidade hospitalar como nas unidades básicas de saúde. Os profissionais eles são orientados a entrar em contato, primeiramente, com a Secretaria de Saúde, para evitar que informações desencontradas, né, possam estar sendo publicadas. Então, foi feito o contato com a Secretaria de Saúde, a enfermeira fez o contato com o CIEVES, né, porque, em caso suspeito, tem que entrar em contato com o CIEVES, né, que é um órgão do governo do Estado, que aí vai repassar o atendimento, né, os sintomas, e, a partir dali, o CIEVES diz se é ou não um caso suspeito. Se for um caso suspeito, aí vai fazer a notificação do caso e seguir os protocolos. Por exemplo, para realizar o exame, ele precisa estar, o PCR, né? Ele precisa estar entre o 3 e o 7º dia do início dos sintomas. Então, essa paciente ela já estava no 3º dia, no dia do atendimento, e quando foi no dia seguinte, a secretaria providenciou pegar o material em Caicó, porque esse material, quando tem um caso suspeito, ele fica centralizado no LAREC, no Laboratório Regional de Seridó, e daí foi feito a coleta desse exame. Encaminhamos ao LACEN com todos os protocolos, certo? O profissional ele tem que estar equipado com luva, com máscara, com óculos, com avental e gorro e propé. Então, foi providenciado nessa coleta, encaminhado ao LACEN no dia 24, feita a coleta dia 24 encaminhado, e quando foi dia 29, o laboratório regional, o LAREC, disponibilizou, me enviou o resultado, isso no domingo à noite. A paciente ela já tinha entrado em contato comigo durante a semana, assim, também angustiada, porque estava suspeita e esperava um resultado positivo, né, ou negativo. Precisava desse resultado. E quando foi dia 29, pela manhã, eu como os demais secretários da
da 4ª Região de Saúde, começamos a debater no grupo da CI, em relação à demora, né, e à angústia que os municípios passam em relação à entrega desses resultados. E, para nossa surpresa, no mesmo dia, no domingo à noite, esse resultado foi liberado e a diretora do laboratório regional me passou. Então, de imediato, eu repassei esse resultado para a paciente e ela ficou bastante aliviada. E o caso deu descartado para novo coronavírus. Então, Mônica, é importante, né, em caso de suspeita de coronavírus, apresentar os sintomas da vítima, procurar logo, imediatamente, os profissionais de saúde e também evitar qualquer tipo de contato com outras pessoas, né, até que o resultado seja aí anunciado pelos profissionais. Pronto, exatamente. Porque nos protocolos, eles classificam os casos em leves, moderados e graves, certo? Esses casos leves, eles são tratados em domicílio, certo? Com acompanhamento da equipe da estratégia de saúde da família. São aqueles casos que não precisa de um internamento, né? Um caso leve. Então, até que, a partir do momento que apresentar os sintomas, a equipe ela fica monitorando até e cumprir a questão do prazo da quarentena, certo? Dos 14 dias, né? Sem sair, sem ter contato, até que, né, receba o resultado do exame. Se for negativo, melhor, né? E se for positivo, as medidas são realmente esse acompanhamento. Se for um caso moderado, esse caso, ele, de acordo com o plano regional, plano de contingência de enfrentamento regional, que foi nos apresentado semana passada, inclusive o município está fazendo o seu plano municipal, certo? O paciente, ele, se apresentar resultado moderado, se for um caso moderado, ele precisa procurar a unidade hospitalar. E, pelo plano, o município de Santana do Matos terá que disponibilizar 6 leitos, né, de isolamento específico para aquele paciente dentro da unidade hospitalar. Então, tudo isso aí, né, já está sendo organizado. Nós já tivemos reunião com a diretora da unidade hospitalar, tivemos reunião também com os profissionais da atenção básica, para justamente organizar esses fluxos. E ontem nós tivemos uma capacitação, né, tanto para os profissionais da atenção básica como da unidade hospitalar, certo? Sobre protocolos, fluxos, a questão dos casos, se é grave, se é leve, se é moderado, entendeu? Importante aí as ações frente ao Covid-19 pela Secretaria de Saúde do município. Mônica, em Santana existe o Comitê de Prevenção e Combate ao Coronavírus, né? Por meio do Decreto Municipal 499/2020, o qual atribui algumas normas e orientações em relação à organização da Feira Livre. Então, eu gostaria que você esclarecesse para a gente o que muda na organização da Feira Livre e como é que vai se dar a atuação desses feirantes. Pronto. Esse decreto, né, de organização da Feira Livre foi uma iniciativa, né, do poder público, juntamente com o setor jurídico, na pessoa, volto a reforçar, na pessoa do doutor Arthur, que é o advogado concursado do município. Inclusive, nós só temos ele, né, do quadro efetivo do município, e assim, desde o início dessa pandemia, ele não vem medindo esforços, né, no sentido de nos orientar sempre que temos dúvidas, sempre que precisamos editar algum documento, alguma norma, ele está sempre presente. Então, em relação à Feira Livre, inicialmente, alguns municípios, né, no período da decretação desse decreto, alguns municípios eles optaram por suspender completamente suas feiras livres, né? E assim, pensando também na questão da alimentação ser um bem essencial e que as pessoas também precisam, né, desse meio para sobreviver, então discutimos, né, e chegamos a um consenso que essa feira deveria continuar. Agora, claro, que com normas, né? Então, foi editado esse decreto e, a partir desse decreto,
A vigilância sanitária do município, juntamente com alguns profissionais do NASF, né, fizemos, no primeiro sábado, após a publicação do decreto, as orientações que estavam ali, né? Então, antes da feira, também foi orientado em relação ao distanciamento entre uma banca e outra, para justamente manter a questão da distância, né? Então, no decreto, ele prevê que a distância entre uma banca e outra, em todas as direções, ela seja de pelo mínimo 2,5 metros. O Estado, o decreto estadual, ele determina 2 metros. O município ele está mais bem assegurado nesse sentido, porque ele estabelece uma distância maior, certo? E eles foram orientados também, né? E está sendo monitorado semanalmente essa feira pelos fiscais da vigilância sanitária, em relação ao uso dos EPIs, a máscara, a luva, a questão do álcool gel, né? Então, isso aí é uma norma, né? E, assim, vem sendo fiscalizada e a gente pede a colaboração, a contribuição dessas pessoas. Outra coisa bastante importante nesse decreto aí é a questão das barracas, né? Dos feirantes. Essas barracas, antes desse decreto, elas funcionavam totalmente desorganizadas, no meio da rua, nas laterais, empatando até a questão da locomoção das pessoas, né, que precisam ter acesso àquele serviço. Então, a partir do decreto, essa feira, esses feirantes, eles só podem funcionar na parte coberta, certo? A gente tinha também a questão de feirantes vendendo peixe no meio da rua, tínhamos também a questão de frangos. Então, essa parte aí, a partir do decreto, eles passaram a funcionar dentro do mercado público, né? Foi disponibilizado quiosque para que essas pessoas se organizassem conforme o que está estabelecido no decreto. Exatamente, Mônica. EPI, para quem ainda tem dúvida, é equipamento de proteção individual, né, que o Ministério da Saúde e demais órgãos competentes vem pedindo aí a colaboração de todas as pessoas no combate e prevenção ao coronavírus. E além dessas medidas, né, que a Secretaria, enfim, por meio do decreto, Prefeitura Municipal, vem adotando, no último dia 7 de abril, além desse decreto da própria Feira Livre, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte reconheceu Santana do Matos, né, entre os 29 municípios do Rio Grande do Norte em situação de calamidade pública. A questão é, o que levou, né, o que motivou Santana do Matos estar inclusa nesta lista? Pois bem, Maria Luísa, é simples, né, de responder essa pergunta. E até no início, quando foi decretado o estado de calamidade a nível municipal, nós recebemos alguns questionamentos. O porquê que Santana estava declarando estado de calamidade se não teria nenhum caso confirmado no município. É simples, gente. A gente precisa acompanhar não só a situação de Santana do Matos, mas a gente precisa acompanhar o cenário mundial, né? O cenário Brasil e o cenário Estado do Rio Grande do Norte. Então, se a gente acompanhar esse cenário, não é muito difícil prever que Santana possa acontecer de ter um caso confirmado. O que a gente vem acompanhando diariamente, né, é que os casos eles estão ficando cada vez mais próximos, né, da nossa realidade. Ontem mesmo saiu o primeiro caso positivo do município de Caicó, de Serra Negra do Norte e Carnaúba dos Dantas. Sem falar que Cerro Corá, Currais Novos, né, e Acari já tinham caso. Então, São Rafael também aqui, bem próximo. Então, o que a gente observa é que não é uma realidade distante da gente. Então, essa questão de decretar estado de calamidade e ser reconhecido pela Assembleia Legislativa é uma forma de se antecipar ao problema e para facilitar a questão das medidas de enfrentamento a nível municipal. Exatamente. E uma coisa muito importante se ressaltar é que a gente continue, né, tomando as medidas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, e como Mônica falou, não é porque não chegou na cidade de Santana do Matos e que não venha chegar que a gente deve abandonar as medidas, de jeito nenhum. Até porque o que a gente faz hoje reflete no amanhã, reflete nos próximos dias. Por isso que todo cuidado é necessário, pode ser do mais simples até o mais impossível de se fazer, mas é necessário. Mônica, agora, desde a liberação do auxílio emergencial concedido pelo governo federal, está existindo na Casa Lotérica, como é de conhecimento de vocês, uma espécie de aglomeração, né? E a Casa Lotérica é um espaço público. Como é que a Secretaria de Saúde e os órgãos competentes, demais órgãos competentes, vêm se manifestando em relação a isso? Pronto. Em relação à lotérica, né, é um problema que a gente vem enfrentando diariamente, né, e a gente reconhece como sendo uma causa justa, né, porque o governo ele liberou esse auxílio emergencial e a gente sabe que as pessoas precisam disso. Mas a vigilância sanitária municipal, ela vem atuando desde o momento que começamos a nos organizar nas medidas de enfrentamento ao Covid. Então, em relação à lotérica, os donos do estabelecimento, como os demais, de todo o comércio, eles foram orientados nesse sentido. Então, para que essas medidas elas realmente sejam cumpridas. E hoje, né, pela manhã, às 8 horas, nós realizamos uma ação, né, de orientação à população, inclusive tinha bastante pessoas lá na praça. Então, tivemos a presença do NASF, de profissionais do NASF, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, coordenação da atenção básica. Então, lá nós orientamos quanto às medidas que as pessoas devem ter em relação, principalmente, ao distanciamento, né, que, pelos decretos, a distância deve ser de 1 metro a 1,5 metro, e quando chegamos lá, eles estavam realmente muito próximos, né? Então, nós orientamos em relação ao distanciamento, fizemos a distribuição de máscaras, certo? A desinfecção, antes da distribuição das máscaras, a desinfecção das mãos, né, com álcool gel. Só que, infelizmente, tem algumas pessoas que vocês vêm acompanhando, assim como eu, ainda tem aquele mito daquele fake news que foi publicado nesse último final de semana em relação às máscaras da China. Então, muita gente ainda acredita, né, nessa questão de não usar porque acham que foi importado. E até me questionaram, né, perguntando se essas máscaras tinham vindo da China. Eu digo, não, a gente adquiriu aqui do município de Jucurutu. Então, muitas pessoas também aderiram, né, à ação, à questão do distanciamento, à questão do uso da máscara também. E foi uma ação bastante proveitosa, né? Que essa ação também, como eu falei inicialmente, ela foi realizada na Feira Livre e sempre que houver necessidade, a gente está realizando essas ações. Como também tivemos a participação, que eu acho que é louvável, né, nós falarmos do agente de endemias. Por quê? A gente... a Covid chegou, mas a gente tem que se preocupar com as doenças que já existem, né, no nosso cotidiano. Então, ele foi lá, novamente, né, para pedir, para esclarecer a população sobre os cuidados que eles devem ter nesse momento que a gente está passando de Covid, até porque a maioria das pessoas estão em casa, em isolamento social, e pode estar fazendo a sua parte, né? Está limpando seu muro, ver se não tem algum criadouro, né, do Aedes aegypti,
e evitarmos que outras doenças elas ocorram paralelamente ao Covid. Exatamente. E importante destacar também que quando a gente fala em colapso, né, no sistema de saúde, enfim, hospitais lotados, isso não acontece somente devido e exclusivamente ao caso do coronavírus. Desde problemas mais simples que a gente possa sentir e que possa estar ocupando, enfim, leitos de hospital, por internamento, seja lá o que for, já gera o uso daquele equipamento no hospital que poderia estar servindo para outras doenças. Então, é importante que a gente, neste momento, mais do que nunca, busque a prevenção, né, que é o melhor remédio, sem dúvida nenhuma, que siga aí as recomendações passadas pelas autoridades, higienização, a importância do uso da água e sabão, do álcool em gel, enfim, medidas de prevenção que vão fazer a diferença. Mônica, agora você tocou num ponto muito importante em relação às fake news, né? Nós não temos fake news de hoje, não. Mas numa época de pandemia, que é um assunto sério, que é um assunto que deve ser levado a sério, é importante a gente reforçar esses atos, né? E espalhar fake news é crime. Espalhar que alguma notícia que não é verídica para causar mais pânico na população num momento como esse, não é a melhor recomendação, não. Mônica, e se as pessoas realmente começar a espalhar fake news pelo próprio município, como a gente já viu um caso por aí nesses dias nas redes sociais, o que é que pode acontecer? Bem, em relação a fake news e outras situações de descumprimento das normas, né, que são editadas, que estão postas, elas devem ser cumpridas, né, as normas. E a questão do fake news é preocupante, porque a pessoa ela cria uma situação que não existe numa situação já de um cenário complexo, né? Então, as pessoas já estão tendo os cuidados, as pessoas também têm os seus medos, né? Porque elas não sabem o que pode acontecer, né? Porque o vírus ele é invisível, mas o que é que a gente está fazendo enquanto autoridade sanitária? Quando a Secretaria de Saúde ela não consegue resolver o problema sozinha, ela tem o apoio, né, da Polícia Militar e tem o apoio também do Ministério Público, né? Então, isso é muito importante para a gente, porque muitas vezes os fiscais da vigilância sanitária orientam como deve ser, como cada um deve se portar, mas aí a população, em caso de descumprimento, a população ela vem denunciando. E muitas vezes a vigilância sozinha ela não tem condição de estar, né, agindo sem um apoio. Então, o Ministério Público ele vem dando todo esse apoio, né, e repassando para nós que, quando houver necessidade, quando a gente não conseguir resolver, não pensar duas vezes para solicitar o apoio da polícia, certo? Porque tem situações que somente a polícia pode resolver. E tem situações que a polícia também não consegue resolver. E quando a polícia não consegue resolver, aí o Ministério Público ele atua, certo? É o que vem acontecendo na prática. Exatamente, é um caso bastante complicado e deixar claro também, né, a secretária destacou, mas a gente reforça, são atitudes que não partem somente da secretaria enquanto órgão de saúde, enquanto órgão competente. Temos aí o apoio de Polícia Militar, de agentes de saúde, enfim, demais órgãos que podem trabalhar atuando no combate e prevenção e, obviamente, o apoio da população, de todos nós enquanto cidadãos, se torna extremamente importante. Exatamente. É uma luta não somente dos órgãos públicos, né, responsáveis por isso, mas da população também, que se observar que algum estabelecimento está indo em desacordo com os decretos, denunciar à secretaria, enfim, aos órgãos competentes. Mônica, a questão do isolamento é algo que a gente vem sempre reforçando, que a gente vem sempre dizendo que é importante. E aí, o que é muito discutido é em relação aos crediaristas, né? As pessoas que saem semanalmente do nosso município para outros estados. Como é que está sendo a ação da secretaria frente a esse grupo?
Pronto. Em relação aos crediaristas, né, e vendedores ambulantes, a Secretaria de Saúde contactou o Ministério Público para ver qual medida, né, nós poderíamos estar adotando, né, nesse sentido, porque realmente é uma preocupação. Nós levantamos aqui, preliminarmente, que Santana do Matos tem em torno de 80 equipes. Aí você bota aí 5 pessoas em cada equipe, né, que geralmente é a lotação de um veículo, dá em média 400 pessoas, né, indo e vindo toda semana, né, aqui para o município. Inclusive, indo para áreas de risco, né, de estados que estão com alto índice e voltando para o nosso município. Então, o que foi que o Ministério Público orientou? Nós não podemos, juridicamente, nós não podemos proibir, até porque é uma atividade e as pessoas precisam dessa atividade para sobreviver. Então, nós, né, pensamos conjuntamente e, assim, estamos realizando um mapeamento dessas pessoas, né? Inclusive já criamos até um grupo de WhatsApp, conseguimos já contato, nome de responsável, e a gente está fazendo esse monitoramento. E quero reforçar aqui que a população ela vem ajudando bastante nesse sentido, né? Ela vem denunciando, ela vem colaborando, à medida que elas têm conhecimento, elas entram em contato pelo meu número, pelo número dos fiscais da Vigilância Sanitária, e, à medida que a gente vai recebendo essas denúncias, a gente vem atuando no momento oportuno, né, em relação ao isolamento, né, manter o isolamento, enquanto essa pessoa estiver aqui no município, ela ficar em casa, ela evitar sair, né, ela manter os demais cuidados de uso de álcool, lavagem das mãos com frequência, utilização de máscara, e também orientamos eles, né, esses vendedores, a eles terem esse cuidado também quando eles saírem daqui de Santana, com os usos dos EPIs, né? Então, graças a Deus, a gente está tendo uma boa aceitação, né? Eles estão realmente colaborando conosco, né, com as orientações da Secretaria de Saúde, e vem dando certo. Ótimo, Mônica, importante também, acredito que tenha sido essa pergunta uma das dúvidas aí que o pessoal vem perguntando com frequência. Importante destacar que a gente, enquanto agente de saúde, né, enquanto órgão de saúde, a secretaria não pode tomar uma decisão de barrar os crediaristas ou vendedores ambulantes. Acredito que essa questão ficou bastante clara à população, né, judicialmente. Não é possível proibir a entrada e saída dessas pessoas, mas a secretaria não vem medindo esforços, né, para ajudar aí no combate, e também recomendações a todas essas pessoas que fazem esse deslocamento semanalmente. E agora, Mônica, aproveitando também essa questão de deslocamento, de entrada e saída de veículos, já de pessoas para outras cidades, que isso, de certa forma, gera preocupação, e é um assunto importante que a gente precisa debater. E a questão é: há possibilidade da criação de barreiras sanitárias aqui na entrada da cidade? Pronto, Maria Luísa, é um assunto também, né, que vem sendo bastante cobrado, né? Nós estamos sendo cobrados em relação à questão da montagem de barreiras sanitárias, e nós, né, já estamos fazendo o levantamento dos equipamentos que são necessários, né, para a gente montar essas barreiras, né? São equipamentos que são essenciais para a questão da desinfecção dos veículos, certo? E também a questão da orientação, certo? Da população, de quem for chegando. Então, a ideia é montar realmente barreiras nas duas entradas da cidade, certo? As tendas nós já conseguimos, né, com a Secretaria de Assistência Social. Então, nós estamos em processo, né, de aquisição dos equipamentos de EPIs para
os profissionais que irão fazer essa desinfecção. Então, a gente quer fazer a barreira e, ao mesmo tempo, fazer a desinfecção dos automóveis e dos prédios públicos, né, aqui do município. Está aí a secretária esclarecendo dúvidas em relação ao enfrentamento do Covid-19 no município de Santana do Matos. Mas, como ela frisou no início, a gente não tem que se focar somente nisto. Há outros assuntos que podem, sim, serem trabalhados em paralelo. E é isso que a Secretaria de Saúde do município de Santana do Matos vem fazendo. Agora, o assunto é campanha de vacinação contra a influenza. E eu já começo com notícia boa. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado do Nordeste e o segundo do país com maior cobertura vacinal na primeira etapa. E aí o município de Santana do Matos também vem realizando, né, Mônica, a campanha de vacinação contra a influenza. Conta aí os resultados da primeira fase. Pronto, Maria Clara. Como você falou, né, o estado do Rio Grande do Norte ele está bem aí na cobertura e Santana do Matos também conseguiu, né, a cobertura da primeira fase, tanto para o grupo de idosos como de profissionais de saúde. De idosos, nós tivemos uma cobertura de 97,37%. A meta é 90%. E de profissionais de saúde, a nossa cobertura foi de 102,91%. A meta também era 90%. E essa fase, né, como você falou aí no início, ela já encerrou dia 15. Dia 16, nós iniciamos a segunda fase da campanha, que ela se estende até o dia 8 de maio. E, nesta fase, né, o público-alvo são as pessoas portadoras de doenças crônicas, né, ou comorbidades, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo. Então, todos esses grupos, né, eles devem procurar as unidades básicas de saúde, podem procurar também aqui o anexo, né, do hospital, e não se preocupe que vai ter vacina para todo mundo, certo? Porque quando sai de uma fase e entra na outra, as pessoas se preocupam em procurar a unidade achando que não vai ter dose suficiente. Então, nesse período de Covid, a gente pede que a população ela obedeça, né, às orientações dos profissionais de saúde, a questão dos agendamentos, aquelas pessoas que não podem se locomover até a unidade. Os profissionais estão orientados, desde a primeira fase, a fazer essa vacina no domicílio, certo, do usuário, se é uma pessoa, um deficiente que tem dificuldade de locomoção, então está sendo agendado pelos agentes comunitários de saúde, juntamente com a equipe, e essa equipe de profissionais está indo fazer essa vacinação. Então, ninguém vai ficar sem fazer, né? Os grupos prioritários, nem se preocupe que vai ter vacina para todo mundo. Só que os municípios, como um todo, eles têm uma dificuldade, porque o Ministério ele envia essas doses em um quantitativo mínimo, né? Então, praticamente, ou toda semana, os municípios, eles têm que mandar pegar essas doses e nem sempre as doses são suficientes. Muitas vezes, essas doses, elas chegam num dia, quando é no outro, já acabam. Então, pedir à população que também compreenda esse cenário, porque não compete somente aos municípios, né? Mônica, em caso da população da zona rural, que não possa se deslocar à cidade, a equipe da saúde também faz esse atendimento? Da mesma forma que é realizado aqui na zona urbana, é também realizado na zona rural. Na zona rural, ainda é mais forte essa questão da realização da vacina casa a casa. Então, aproveitar aqui também um momento, né, de agradecer a todos os profissionais de saúde que vêm colaborando, que estão na linha de frente, que apesar dessa pandemia de Covid, eles também vêm atuando em paralelo à questão da campanha de vacinação e cumprindo as metas, né? Então, isso é muito importante, porque a campanha de vacinação contra a influenza, ela também previne, né, contra H1N1, não é só o Covid, né? O Covid, infelizmente, a gente não tem
não tem vacina, né? Mas a campanha de vacinação de influenza, ela previne, ela deixa a população imune de uma gripe, né, causada por H1N1. Exatamente, gripe essa que pode trazer complicações mais sérias e, dependendo do caso, levar até a morte. Então, é importante, durante essa campanha de vacinação, que quem se enquadre aí no grupo, no público-alvo, possa comparecer às unidades de saúde, evitando, obviamente, a aglomeração e façam aí a realização da sua vacina. E aí, tendo falado já de coronavírus, como está se dando o enfrentamento do Covid aqui no município de Santana e a campanha de vacinação contra a influenza, também totalmente importante, a gente vai finalizar com um assunto bastante importante de ser relatado e que foi discutido na última semana nas redes sociais, né? Que causou, Mônica, bastante repercussão. É o caso, como vocês sabem, internauta, do respirador do Hospital Dr. Clóvis Avelino, no qual as pessoas nas redes sociais afirmavam que a secretaria, juntamente com o hospital, estava doando ou até mesmo emprestando esse respirador ao Hospital Regional do Seridó ou Hospital Telecila Freitas Fontes. E aí, depois, você emitiu uma nota desmistificando porque não havia veracidade na notícia. Esclareça, Mônica, esse ponto para a gente. Pronto. É importante, né, a gente estar sempre esclarecendo, né, os acontecimentos, os anseios da população. E esse assunto, como você falou, já tinha sido discutido semana passada na rádio, né? Então, como você falou, emitimos uma nota, né? Então, vamos contextualizar. Semana passada, tivemos uma reunião em Caicó, né, com os secretários da 4ª região, os 25 municípios, e também com os diretores das unidades hospitalares da região. Então, foi apresentado lá o plano de contingência regional de enfrentamento ao Covid. E lá foi exposto as situações de responsabilidades, o que cada município teria que fazer, né, como deveria estar organizado, principalmente em relação ao atendimento dos casos moderados, né, e dos casos graves. E lá foi debatido também que o Hospital Regional Telecila, ele é a nossa referência, né, para os 25 municípios da região do Seridó, isso para os casos graves, né. Então, antes da elaboração desse plano de contingência regional, foi feito um levantamento de equipamentos, de leito, de unidade, da estrutura do serviço de saúde dos municípios. Então, lá foi dito, por exemplo, que Santana, como eu já falei anteriormente, terá que destinar 6 leitos, né, para os casos, né, considerados moderados, que deverão ser acompanhados pelo município. Como também a situação de equipamentos até o momento do hospital de referência. Então, lá, nessa reunião, foi dito que, atualmente, o Hospital Regional do Seridó, ele está organizado para atender os pacientes com casos graves e serão disponibilizados, né, estão sendo disponibilizados 60 leitos para esse atendimento. Então, desse levantamento, somente na região do Seridó, tinham somente 21 respiradores, né? Respiradores que é essencial para situações de casos graves de Covid, né? Então, lá, alguns municípios, como é o caso de Jucurutu, Jardim de Piranhas, Ouro Branco e Jardim do Seridó, no momento lá, se dispuseram a realizar o empréstimo dos seus equipamentos para aquele hospital. E Santana do Matos foi o único município que, naquele momento, não manifestou
a favor ou contra esse empréstimo. No dia seguinte, a essa reunião, tivemos uma reunião com o comitê de enfrentamento e falamos exatamente do plano de contingência regional e a proposta apresentada. Para minha surpresa, no final da tarde, já no início da noite, tinha um abaixo-assinado, né, já no meu WhatsApp, e eu também recebi a informação que esse abaixo-assinado seria publicado, né, inclusive na TV Santana. Então, eu tinha a consciência do que tinha sido discutido lá e qual foi a forma de posicionamento de Santana, né, que naquele momento não se posicionou, volto a reforçar, nem a favor nem contra o empréstimo desse equipamento. E muito antes disso aí, Santana já vinha sendo cogitada em relação ao empréstimo, mas em nenhum momento eu afirmei que iria emprestar. E aconteceu isso, né, e foi esclarecido nas redes sociais. Para vocês terem ideia, saber reforçar o que eu estou dizendo, essa semana eu recebi uma mensagem da diretora Maura, do Hospital Regional, perguntando se Santana iria emprestar. Certo? Aí foi quando eu disse que realmente Santana não iria emprestar o seu respirador, né? Apesar que um respirador desse, nenhum município do Porto de Santana tem condição de manter por muito tempo. Ele tem condição de manter para estabilizar o paciente e encaminhar, né? Encaminhar para o atendimento especializado. Então, eu quero que fique claro que o aspirador ou ventilador pulmonar, ele vai permanecer aqui no município, né? E não será emprestado ao hospital regional. Ela até disse que compreendia e eu falei realmente do que tinha acontecido, até para justificar, né, a questão do não empréstimo, já que os municípios que dispõem estariam aptos a ceder, né? Então, foi isso o acontecido. E aí é nesse momento que a gente refrisa o quão é importante a gente verificar, checar a veracidade da notícia. De novo, como eu disse no início, nós não estamos num momento de brincadeira. Nós estamos num momento que requer cautela, que requer cuidado. Nem toda informação que estamos vendo nas redes sociais ou em qualquer fonte de notícia é verídica. E aproveitando, né, Maria Luísa, e falando em veracidade da notícia, existe oficiais do governo em relação à manifestação de casos confirmados, descartados e número de óbitos, que realiza aí o boletim diariamente, né? A cada 24 horas o boletim é atualizado através da CESAP, que é a Secretaria de Estado Pública do Rio Grande do Norte. Além da CESAP, temos os demais órgãos, como o próprio governo do estado, no caso dos municípios, a prefeitura, né? No caso de Santana, a Secretaria de Saúde, estabelece aí, faz o boletim dos números registrados na cidade. E o próprio Ministério da Saúde. É importante que a gente reforce isso, que existem os órgãos oficiais para que todos nós, enquanto telespectadores, ouvintes, enfim, acompanhantes das notícias, venham checar a informação verdadeira. Exatamente, Maria Clara. E em caso de dúvida, né, caso venha a surgir boatos, que geralmente surgem, principalmente em cidade pequena, onde a conversa começa em determinado canto e logo já tem atingido toda a cidade, não seja mais um sujeito responsável por espalhar, por disseminar essas fake news. Consulte os órgãos competentes, você pode muito bem entrar em contato com a Secretaria de Saúde ou outros órgãos, vigilância sanitária, que possam passar aquela informação de qualidade. Você, fazendo isso, procurando a informação com cautela, vai evitar aí a disseminação de fake news e, além disso, vai evitar também que a Secretaria caia, infelizmente, nessas atitudes para lá de desrespeitosas que não são nem um pouco interessantes.
E aí, Mônica, já para encerrar nossa entrevista, eu deixo esse espaço para você agradecer, para você citar outro ponto importante que não foi discutido durante a entrevista. Mas, de antemão, eu agradeço pela sua participação. Com certeza, os esclarecimentos foram mais que viáveis para toda a população santanense, enfim, para todos nós que estamos, de certo modo, né, aí se assegurando quando é que isso vai ter fim, como é que a gente deve se comportar. É importante a fala da Secretaria de Saúde e a fala dos órgãos competentes como um todo. Pronto, eu agradeço aqui a disponibilidade, né, o convite da TV Santana, em nome de Edilima Freire. Agradeço também a você, Maria Clara, a você, Maria Luísa, né? E, para concluir minha fala, eu quero aqui informar que a UBS Santa Luzia, né, recebeu, nesta semana, o médico do programa Mais Médico, né, que a gente estava aqui há vários meses sem o profissional, né, sem essa reposição pelo governo federal. E, graças a Deus, Santana fez a renovação, né, das vagas do programa. São 2 vagas, mas, na primeira chamada, somente um médico se inscreveu para cá. Então, a gente fez a validação na quinta, a coordenação do Mais Médico entrou em contato, nós fizemos a validação no sistema na quinta, na sexta-feira o médico se apresentou, e ontem, a partir de ontem, né, nós já temos o médico, o doutor Raimundo, que está atendendo na UBS Santa Luzia. Queremos informar também que, a partir de segunda-feira, nós teremos médico na UBS Barão de Serra Branca e teremos também um médico, né, na UBS Santa Teresa. Então, com o preenchimento dessas vagas, fica somente uma equipe, né, das 7, somente uma equipe, faltando o profissional médico que está aguardando, né, a segunda e a terceira chamada do programa do governo federal. Então, se Deus quiser, né, vamos rezar que realmente algum médico tenha feito a inscrição para aqui, para Santana, nessas 2 chamadas restantes, para ocupar essa vaga. Nós também queremos agradecer aqui as emendas parlamentares, né, que foram destinadas aqui para o município de Santana do Matos nesse ano de 2020. Na posse da atual prefeita, Alice, o deputado Benes Leocádio esteve presente e lá ele, em sua fala, disse que destinaria recursos para a aquisição de um micro-ônibus aqui para o município de Santana do Matos. Então, ele já fez essa indicação, né? O município já cadastrou essa emenda no sistema e um micro-ônibus no valor de R$450 mil, e estamos aguardando os trâmites do Ministério da Saúde. Nós também recebemos, né, uma emenda indicada por Benes também, para incremento MAC, que é um recurso destinado à unidade hospitalar, Dr. Clóvis Avelino, né, para aquisição de insumos, medicamentos, alimentos, como diz, para manutenção, né, da unidade. Então, é no valor de R$170 mil. Né, eu quero aqui até reforçar que a questão do hospital é uma questão delicada, né, porque o recurso que entra aqui no município para manutenção da unidade hospitalar é em torno de R$27 mil, e só de plantão médico a gente paga R$60 mil, né, fora os encargos. Então, assim, para manter um hospital desse, realmente é um esforço, né, que a gente deve reconhecer de toda e qualquer gestão, né, que esteja, no momento, administrando o município. Então, uma emenda dessa natureza é sempre bem-vinda. Nós tivemos também, queremos agradecer, uma emenda de bancada, né? Então, os deputados do Rio Grande do Norte, eles destinaram uma emenda que é incremento PAB, que esse recurso ele pode ser utilizado no custeio da atenção básica das equipes de saúde da família,
em relação também a insumos, medicamentos, material de limpeza, também para a questão da manutenção, só que para atenção básica, né? São recursos que são aplicados na atenção básica e na média complexidade, no caso do hospital. E cada uma com seu fim específico, não pode misturar. Então, essa de 250 mil também foi cadastrada no sistema, né? Está sendo analisada pelo Ministério da Saúde. E também nós temos aqui uma outra emenda que foi do senador Estives. Então, ela é no valor de R$200 mil para aquisição de equipamentos para atenção especializada para o hospital, né? Nós estamos em processo de cadastramento dessa emenda, né? Então, estamos vendo quais realmente são os equipamentos que são necessários nesse momento, né? E futuramente, qual equipamento a gente pode estar adquirindo que realmente essa aquisição faça valer. Não adianta a gente colocar um equipamento que não condiz com a nossa realidade. Então, a gente tem que trabalhar planejando, né, para que realmente as coisas surtam efeito. Também recebemos ontem um ofício do deputado José Dias, também destinando recurso para a questão das ações de combate ao Covid. Então, é mais um recurso, né, e a gente também precisa agradecer tudo que né, destinado ao município, principalmente num momento bastante delicado, né, e que precisa realmente da união, do esforço de todos, né? Nós também, através da assessoria jurídica, ela fez a minuta de um ofício, né, e a prefeita assinou e foi enviado ao fórum, né, solicitando que os valores pecuniários das penas que são pagas, né, mensalmente, que o valor que tivesse, eles destinassem uma quantia, né, para o município, principalmente nesse período de Covid. Então, o juiz ele deferiu o pedido e vai destinar 30% desse valor, que tem conta que ninguém sabe, né, ainda qual o valor, saiu o resultado do deferimento, mas aí o doutor Arthur pediu para informar que o juiz deferiu os 30% que tem hoje em conta, né, e os 70% será destinado ao governo do Estado. Eu acho que nessa região, acho que só o município de Santana do Matos, né, até o momento que é do meu conhecimento, conseguiu, né, esse recurso. E alguns municípios lá maiores, né, como Mossoró, Macaíba. Então, para a gente também é uma vitória, né, porque num momento tão difícil e que não está sendo fácil, né, a gente está trabalhando de dia e de noite, praticamente 24 horas, quando não é trabalhando, mas o celular está ali, quando acorda você tem que dar uma resposta. Então, em relação a insumos, a aquisição de insumos também não está sendo fácil a aquisição, porque tem os insumos específicos da Covid e como são muitos casos, né, e que os profissionais precisam se proteger, esses insumos eles estão em falta no mercado e, consequentemente, a lei da oferta e da procura, né, quando tem pouco preço, ele aumenta. Então, mesmo a gente com o recurso, às vezes o fornecedor ele não tem aquela quantidade que o município deseja. Mas, graças a Deus, vem dando certo, né? E a gente pede a bênção de Deus, né, nesse momento de dificuldade para todos. E agradecer a cada um que vem colaborando conosco, né, nessa luta,
os profissionais de saúde, a população, os fiscais da vigilância sanitária, que não vem medindo esforços na hora que são convocados, na hora de atender a denúncia, eles estão ali disponíveis, seja de dia, seja de noite. E eu quero aqui agradecer a esses profissionais. Agradecer também ao Ministério Público, à Polícia Militar, que vem colaborando efetivamente para que a gente consiga, né, adotar essas medidas, né, e que essas medidas elas sejam cumpridas. Queremos agradecer também ao comércio local, né, que foi orientado e que vem seguindo essas orientações dadas pela vigilância sanitária. Queremos agradecer também ao Comitê de Enfrentamento ao Covid, porque em algumas situações é necessário a reunião com eles, expor os problemas, escutá-los, ver quais são suas opiniões e dizer que a secretaria ela está disponível, né, para atender a população sempre que for solicitada. Pedimos até desculpa, porque às vezes a população ela quer uma resposta de imediato e nem sempre a gente tem aquela resposta ou pode atender naquele momento. É pedir paciência que, na medida do possível, a gente vai atender, certo? A gente agradece também a todos que vêm colaborando, que vêm denunciando, que estão tendo essa preocupação, assim como a Secretaria de Saúde. Então, o momento é de união, de esforços, de cumprir as medidas, né, principalmente de isolamento. Se você saiu para outro município que tem casos confirmados, que tem casos suspeitos, ao voltar para o nosso município, que cumpram a questão do isolamento, procurem ficar em casa, procurem, mesmo estando em casa, cumprir com a questão do uso de EPIs, de lavagem das mãos, de máscara, ter todos esses cuidados, porque quanto mais a gente cumprir, quanto mais a gente estiver isolado, menos será o risco de propagação desse vírus. Então, gente, eu só tenho que agradecer, né, mais uma vez aqui, para encerrar, a TV Santana, a vocês, Maria Luísa, Maria Clara, e quem esteve conosco durante essa live. Certo, Mônica, a gente quem agradece pela disponibilidade, por estar prestando contas, né, ao município, das emendas que chegam, das contribuições que, sem dúvida nenhuma, se tornam importantes. E, claro, agradecer a você, internauta, que puderam nos acompanhar durante este momento bastante esclarecedor. Não tenho dúvidas que, depois dessa entrevista, as pessoas realmente puderam esclarecer as dúvidas que tinham. E, além disso, né, Maria Clara, a gente pede para que vocês continuem curtindo, comentando também e, claro, compartilhando para que esta informação importante chegue a mais pessoas. Exatamente, Maria Luísa. Muito obrigada a cada um de vocês que estão conosco aí nos acompanhando. Obrigada pela companhia de sempre, pelos compartilhamentos, enfim, por acreditar na veracidade da notícia, na informação, e a gente reforça os cuidados, viu? Se você puder se manter em casa, fique em casa, permaneça. E, claro, os hábitos de higiene não podem, de maneira alguma, serem descartados. Já já tudo isso passa, mas para que passe, é necessário que exista a nossa colaboração, a colaboração da população junto com os órgãos públicos. Muito obrigada.